Oi, pessoal! Estamos começando agora o nosso segundo episódio do ICACast, podcast da Igreja de Cristo. Prometemos para vocês um episódio por semana, mas é um pouco difícil conciliar a nossa agenda. Então, é isso aí. Não sei que dia que esse episódio vai sair, mas com certeza mais que uma semana. E por isso também que estamos com um número um pouco reduzido de pessoas hoje. A gente prometeu que nos próximos episódios vocês iam conhecer o resto da galera, mas na verdade está faltando mais galera ainda do que o primeiro, mas vai dar certo. Confia que nos próximos eles virão. Amém? Amém. Amém. Então, o que temos para hoje sou eu, né, pastora Joyce. Eu sou o Caio mesmo, né, pastor? E eu sou a Ana mesmo também, sem pastor. Então, tá bom. O capítulo de hoje é o capítulo 2, né? O episódio 2 do nosso livro que a gente está fazendo a série Fogo no Parquinho de Iago Martins. Se você não assistiu o primeiro episódio, você vai lá assistir o primeiro episódio, para você não perder o time nem a linha do negócio, né? O primeiro episódio foi sobre namoro, né? O conceito de namoro, a gente trouxe algumas ideias sobre isso. E o segundo episódio é O caminho da prostituição. É um pouco mais delicado o assunto, né? Fala mais sobre sexualidade em relação ao namoro. E aí, vamos ver, né? Como é que a gente vai comentar esse assunto de uma forma mais leve. E de forma que o YouTube não censure a gente também, né? Não vai censurar. Não, mas eu acredito que vai dar para a gente conciliar bastante, porque aqui no caminho da prostituição também ele vai falar muito sobre santidade. Esse é o assunto que eu achei interessante, santidade, que é o oposto da prostituição, né? Ele vai colocar sempre nessa vertente da prostituição e da santidade, né? Por que nós não devemos nos prostituir? Porque Deus é santo e a gente vai, né, mais para essa linha aí de prostituição e santidade no relacionamento. A gente já viu no primeiro episódio que namoro não existe, né? Que na verdade era isso, namoro não existe. É uma criação cultural, mas que hoje em dia sim, que na verdade existe, mas não é da forma que biblicamente não existe. Culturalmente criou-se a ideia e o conceito de namoro, né? Entendendo a necessidade de um período antes do noivado e casamento, mas que o namoro não tem, como sendo algo cultural, não tem autoridade para desfazer de mandamentos e princípios bíblicos, né? E que a gente deve fazer então de uma forma diferente, né? Na verdade é um conhecer a uma outra pessoa e se relacionar com ela de uma forma mesmo de conhecimento. Tá? Então vamos para o segundo capítulo, que fala sobre o caminho da prostituição. E esse capítulo também fala sobre casamento, né? Já vai iniciar o casamento. Então eu acho que é interessante, porque semana passada vocês falaram, não, porque a Lana é a única pessoa que namora aqui, aí caiu tudo pro meu lado. Aí agora vocês que são casados também vão cair pro lado de vocês. Ou não, né? Ou não. Aí aqui vem, né, um subtítulo: Práticas do namoro ímpio que normalizamos nas igrejas. Aqui vai falar exatamente desse relacionamento, desse namoro dentro das igrejas, como é que tem sido feita, né, de uma forma errada. A gente entende que algumas pessoas ainda mantêm alguns princípios, algumas igrejas ainda orientam de uma forma correta, mas de uma forma geral, está muito corrompida essa questão do relacionamento cristão, tá? Algo que a gente já estava falando antes de começar a gravação, que eu achei muito interessante, eu até marquei aqui no livro, no comecinho, na introdução do capítulo, que ele vai falar assim, estou lendo algo que não fala de mim. Como não sou mais afetado pelos pode ou não pode do namoro e tenho livre acesso ao corpo da minha esposa e vice-versa, o que quer que o livro diga não me custa nada. E eu achei interessante que na introdução desse capítulo ele vai contar um relato pessoal dele de que quando ele era mais novo, que ele namorava, ele e o Iago, né, o autor do livro, que quando ele estava namorando a atual esposa dele, a Isa, ele chegou a ler um livro que também tinha essa temática de namoro, de relacionamento, né? E ele disse que não gostou do livro, né? Porque achou o livro, não, isso aqui é uma bobagem, que falava sobre santidade, né? E ele disse que não gostou, não terminou o livro, porque falava sobre ele, né? E aí, futuramente, depois de casado, já com filhos, ele foi pegar o livro para ler e falou, nossa, realmente, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui tem que namorar assim mesmo. Eu quero isso para os meus filhos, né? E eu achei interessante essa sensibilidade dele de reconhecer que determinados assuntos são mais fáceis quando não estão falando da gente, né?
E eu acho importante a gente ter essa perspectiva também, que muitas vezes a gente tem essa facilidade de julgar qualquer tipo de pecado do outro e certas dificuldades das outras pessoas, porque aquilo é fácil pra gente, né? Mas às vezes só é fácil pra gente porque não é a nossa, não é na nossa pele, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse lendo esse livro enquanto eu estava solteira, seria completamente diferente a minha perspectiva e a forma como eu seria afetada do que estando lendo enquanto namorado, assim como eu tenho certeza que a percepção de vocês lendo enquanto casados é completamente diferente da minha também. É completamente diferente. Eu concordo com o Iago, né? Não me afeta em nada, porque sim, eu já sou casada, que nem ele fala, tenho um livre acesso ao corpo do meu esposo, a gente vai entender isso um pouco melhor nas outras páginas que ele vai relatar um pouco mais sobre isso. Mas é desafiador. Eu fico pensando, eu estava aqui falando com a Alana, né, que está namorando agora, é a única que namora aqui de nós, né? Eu e Caio hoje ela namora. Semana passada, pelo menos, tinha a Débora, né? Tinha a Déborazinha. Minha filha, meu a gente Deus. não pôde vir hoje, mas no próximo ela vai estar por aqui. Aí, porque é desafiador mesmo, né? Porque você gosta da outra pessoa, você está em contato com ela. Eu penso que o contato físico em si é um pouco mais... dá para controlar um pouco mais. O contato físico, você não vai... Eu acho passar assim? a mão... O contato de passar a mão na pessoa, dá para controlar. Agora o beijinho, a pessoa quer dar um beijinho, né? É que eu acho que, assim, Dá um beijinho. é diferente. Por exemplo, se a pessoa segue como é que fala? Esse princípio, assim, ó, de Sem contato evitar físico. até toque físico, um exemplo, vai ser mais fácil. Agora, por exemplo, comecei a namorar e aí eu quero começar a partir de tal momento, não, vamos evitar tal toque físico. Aí fica ainda mais difícil. Não, mas a questão é o seguinte, você conseguiria namorar, você namorou a Esté, não houve contato físico de jeito nenhum? Gente, contato físico de jeito nenhum. Não, mas abraço, né? Um beijo, não é? Eu acho que depende da intenção. Exatamente. A intenção do contato, a intenção do toque físico, tudo isso, né? Então, vamos lá. Tá. O que eu anotei aqui? Tá, esse capítulo, gente, ele vai fazer... como o nome do capítulo diz, né? O caminho da prostituição. Então, ele vai criar uma rota de como acontece a prostituição, porque não é um ato isolado, né? Tem a origem lá do coração até o ato em si, né? Isso. Até a consumação. Eu anotei aqui uma observação e eu achei interessante que nessas primeiras páginas do segundo capítulo, que nem eu disse, ele vem com a vertente da santidade. E ele fala assim, ó, qual o padrão de Deus para uma vida santa? Opiniões e ideias surgem aos montes quando falamos de assuntos que não são tema explícito de versículos bíblicos, como é o caso do namoro. Mas a palavra tem muito a nos dizer sobre o que é correto viver na solteirice. Não fala do namoro, mas fala do que é correto viver na solteirice. Né? E muito a nos dizer sobre o que é próprio para o casamento. Tá certo? Nós vamos falar sobre isso. E a Alana falando essa questão do caminho da prostituição, né? Que ele segue uma vertente. Uma rota, né? Uma rota. Uma rota. O caminho, né? E aqui nós vamos ver o caminho, mas depois, quando nós terminarmos de falar a opinião dele, eu vou dar a minha. Não é que eu não concordo. Eu tenho uma perspectiva diferente sobre esse caminho, sobre essa rota. Porque eu não acho que começa primeiro pelo coração. Ele começa pelo coração, né? Ele vai falar primeiro do coração. O primeiro é o coração. E a senhora acha que começa por onde? Pelos olhos. Eu acho que começa pelos olhos. Porque os olhos ele coloca no segundo, né? No segundo. Porque a pessoa, o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem um ditadozinho, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Primeiro eu olho e desejo. Aquilo vai entrar no meu coração através dos meus olhos. Aquilo não vai entrar no meu coração se for indesejado pelos meus olhos. Se eu ver, ai, que coisa desagradável. Nossa, que feio. É verdade. Então, para mim, a rota aqui seria pelos olhos. Eu até anotei, né, Tiago, no capítulo 1, 14, 15, e também em 1 João 2,16, fala muito sobre a cobiça dos olhos. Entendeu? Mas a senhora não acha que um olhar lascivo, ele começa primeiro no coração?
Porque se eu tenho um coração puro diante do Senhor, o meu olhar também vai tender a ser santo. Mesmo que eu olhe, como ele vai falar lá na parte do olhar. Olhar uma vez é coincidência. Agora, olhar duas vezes já é concupiscência, né? Então, Entendi o seu ponto de vista, mas eu continuo ainda a entender com o olho. Por quê? No primeiro momento aqui, quando eu falei, né, da cobiça, a gente olha, é que nem você falou, a gente olhou, achei bonito, só que eu não vou olhar de novo, pronto. Tem a ver com o coração, mas tem a ver com o olhar também, porque se eu olho e acho bonito, fica ali, ó, com o olho, né? Aí eu olho uma vez, aí eu olho duas vezes, aí eu já começo a observar uma coisa diferente. Epa, peraí, não é só o olho claro que ele tem, né? Nossa. Você tá entendendo? o marido dela não tem olho claro, tá, Aqui, gente? não é só branco, não é só alto, é só galego. Vocês estão entendendo? Eu acredito que é o meu ponto de vista, tá, gente? Aqui eu tô colocando, deixando bem claro que é o meu ponto de vista, porque ele começa aqui falando realmente que a prostituição, ela começa no coração, mas pelo meu ponto de vista é o olhar atrai, o olhar a gente deseja, o olhar vem a cobiça. E eu acredito que seja assim, né? Aí a Alana deu um ponto de vista bom do coração, né? Que o coração, quando é puro, na verdade, tudo na gente, quando... Tudo, né? Mas vamos seguir na rota, então, Vai, né? vamos na rota O do primeiro do coração. coração, ele vai falar assim: a vontade do uso do outro é uma lascívia no coração, que já é pecaminosa mesmo sem qualquer ato correspondente, né? Então, só o fato do desejo do uso do outro já é uma lascívia antes mesmo de qualquer ato. Porque a questão não é achar a pessoa bonita ou atraente, né? Ou então até ter mesmo os próprios desejos sexuais, porque nós somos seres sexuais, então Deus nos criou assim, biologicamente. O problema é alimentar um desejo de posse, né? Como ele fala, um desejo de posse por alguém ou por algo sem que dali não, como se dali não fosse nascer nada, né? É aquela questão do controle da nossa mente, porque a gente pensa. Só que a gente não pode alimentar certos tipos de pensamento, porque isso gera pecado. Você tá entendendo? Não que eu não vá pensar, mas aquilo que eu pensei, fala, opa, peraí, gente, você está pensando errado, vamos pensar por aqui não, porque isso aí tá errado. E aí você desfaz aquele pensamento, você luta contra o pensamento, você ora contra aquilo ali que você está pensando e pronto, aquilo ali vai se dissipar. Porque tem gente que pensa e fica alimentando, e fica pensando, aí vai, e desce mesmo pro coração, e aí acaba que ele vai consumar, né, o pecado por conta de muito pensar e muito maquinar e imaginar. E aqui vai falar sobre isso, sobre a imaginação. Ele nem fala, né, sobre a mente, a imaginação, não fala da mente, Eu né? acho que vai assim. Ele vai entrar no assunto, né? Mas não fala Sim. tanto em si da mente mesmo da gente, né? Porque a nossa mente, a gente tem que acessar a mente de Cristo através do Espírito Santo de Deus. A gente tem acesso à mente de Cristo. A gente até Eu estudou acho que sobre nessa isso. parte do coração já entra muito a mente, né? Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são guiados pelos nossos pensamentos, né? Então vamos lá. Já tem alguma opinião a falar sobre essa questão do coração aqui, que ele fala da lascívia? É que eu concordei com a senhora. Aí a senhora... Agora pronto, tá. falou tudo. Aí a prostituição nos olhos, eu achei muito interessante que ele traz aquele ditado, né? Ah, olhar não arranca pedaços. E aí ele falou, olhar certamente arranca pedaços do nosso relacionamento com Deus, né? Porque quando a gente olha, como a senhora falou, né? Quando a gente olha, aquilo já vai... não tem como a gente sair ileso se o nosso olhar for com maldade, né? Se o nosso coração já estiver inclinado para isso. Aquilo que a gente viu se torna memórias, as nossas memórias se tornam sentimentos, os nossos sentimentos se tornam comportamentos. Então, uma coisa vai levando a outra. É inocência a gente falar que só olhar não arranca pedaços. Com certeza arranca. Arranca. Eu tive uma experiência aí esses dias atrás de ela deve até vá assistir, uma amiga minha, nós tínhamos mania de tomar café em uma mesma padaria. E aí as pessoas são as mesmas, né? E lá tinha alguns, como é que fala? Peão que fala, né? De obra. E ela é uma pessoa muito bonita, ela malha, vai pra academia e tudo. E ela ficava incomodadíssima, irritadíssima, ofendidíssima, porque toda vez que ela entrava, os homens olhavam para ela mesmo de uma forma insinuante, e aí é como se ela ficasse muito ofendida com isso. Então arranca pedaço, não de quem está olhando, mas de quem, às vezes, é da pessoa mesmo que
que E está às sendo vezes até vista. quem tá junto se sente incomodado, né? Porque Constrangida. É porque vai acabar achando que tipo assim, não compactou com isso. Mas não tem como, né? Porque a pessoa que tá sentindo, se ela se sentir incomodada, ela vai se sentir incomodada com todo mundo ali. E assim como o Jó, né, fez um pacto com os olhos deles, com os seus olhos, assim, tem que ser a gente também, né? Eu achei interessante esse exemplo que ele trouxe da passagem de Jó. Eu Fez um achei pacto consigo mesmo, impressionante. de não olhar com lascívia, né? E eu acho que a gente tem que, todos nós temos que fazer esse pacto, porque é quase, de certa forma, instintivo, né? As pessoas olharem ou já olharem com maldade. Mas quando a gente faz esse pacto com os nossos olhos, a gente toma essa posição de olhar uma vez é coincidência, né? Olhar 2 vezes já é suficiência. E eu nunca tinha parado para pensar, para olhar. A gente sempre lê e relê a Bíblia e sempre alguma coisa passa despercebido, tanto é que a gente tem esse hábito de leitura mesmo, para que a gente possa tornar, né, a perceber essas coisas que passaram. E esse capítulo aqui, esse versículo de Jó, né, que é capítulo 31, versículo 1, passou despercebido. Fiz uma aliança com os meus olhos. Eu nunca tinha parado para olhar com esse olhar, de que ele fez uma aliança com os olhos dele de pureza mesmo, de santidade. É interessante, aprendi. Eu acredito que assim, é igual a Alan falou, que todo mundo tinha que fazer essa aliança com os próprios olhos, porque ao olhar a primeira vez, você vai relembrar a aliança que você fez, né? Então, assim, aí você já vai saber que se olhar de novo, Tá pecando. entendeu? Sim. E aí, depois dos olhos, a prostituição vai para a língua, né? E eu achei essa parte interessante, porque Satanás ele sempre vai achar brechas de nos fazer pecar. Então, eu acho que essa é uma forma muito comum entre casais cristãos que escolhem pela santidade, né, por não fazer sexo, querendo ou não, ele vai trazer isso, né? De que muitas vezes, poxa, o casal escolhe não fazer sexo, mas por, como é que eu posso explicar? Querer alimentar isso no parceiro, acaba tendo conversas nesse sentido, na intenção de fomentar alguma coisa, sabe? É o poder do convencimento. Aquilo vai insistindo que nem a água, né? Diz que a água, tanto bate até que fura. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É a questão, aconteceu com Sansão, né? A mulher ia lá e falava, Sansão, o que é mesmo? De onde vem tua força? De tanto ela falar, Sansão cedeu. Ele falou, não aguento mais essa mulher. E tem muito isso, né, da língua. A gente tem que tomar cuidado, aqui cita 2 versículos de Efésios capítulo 5, que fala que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Então, essa questão do que a gente fala, a gente tem que vigiar bastante no que falamos. Algo pequeno que a gente fala pode criar um mundo na imaginação da pessoa, né? É verdade. E às vezes a pessoa nem fala com aquela intenção. Essa questão do ouvido, ele não fala do ouvido, né? Da audição, desse sentido da audição. Mas eu acho que para quem fala e para quem ouve, eu acho que é mais importante. Porque o Caio pode me falar que é uma besteira. E eu ouvindo aqui na minha inocência, eu, tipo, nem... Mas tem gente não, que tudo que ouve, ele vai para um duplo sentido, ele coloca um duplo sentido, tem a lascívia já dentro do coração dele. E eu acho que a gente tem que vigiar nessa questão do que a gente fala, né? Mas eu acho que entre casais é mais perigoso porque, na maioria das vezes, não vai ser uma fala inocente, né? Não. Que nem você tá falando, quem tem... o ouvido. O ouvir tem que ter mais cuidado, né? Quem tá ouvindo tem que ter mais cuidado. Mas, na maioria das vezes, uma reciprocidade, né? Tanto de quem fala quanto de quem ouve no relacionamento. Porque além da pessoa estar ouvindo, ela sente algo pela outra. Então, eu acho que já não vai ter a mesma... Não vai ouvir com os mesmos ouvidos, né? Exatamente. Porque, por exemplo, é igual ele fala... Quem não vai falar com inocência também? Sim, que ele fala...
você já ouviu conversas de banheiro masculino de uma faculdade? Nunca fui na faculdade, mas banheiro masculino é assim, de qualquer jeito, Qualquer né? lugar, né, cara? Mas é exatamente isso. Eu ouvi de outro homem, às vezes até que eu não conheço. É diferente de ouvir, por exemplo, da minha esposa, ou de amigos mais próximos, até porque amigos mais próximos, o impacto vai ser maior. Porque às vezes você tem mais intimidade, você convive mais com eles, e é isso. E como a gente está falando aqui de relacionamento, de namoro, eu acho interessante a gente pontuar essa questão de que esse assunto antes do casamento ele vai surgir. E aqui ele dá um conselho a respeito disso, né? Que essas conversas mais francas, essas conversas mais íntimas, elas podem até surgir desde que sejam acompanhadas de um conselheiro, né, de um pastor, de um discipulador, para que o casal se entenda um pouco mais a respeito da sua própria sexualidade, mas que não sejam isso, que eles não façam isso sozinhos e que seja já num período já antecedendo o casamento, Tem até esse capítulo no cursinho de noivos, né? Eu acho que depende também do nível de conversa. Por exemplo, enquanto namorados, eu acho importante ter essa conversa sobre sexualidade no sentido de experiências passadas, como a pessoa lida com isso no presente, tudo mais. Agora, como ele vai falar, né? Tem muitos casais de namorados que sentam para conversar sobre preferências sexuais, o que um gosta, o que o outro não gosta. Tipo assim, não faz fantasias, sentido, né? fantasias, né? Isso não faz sentido nenhum, porque, poxa, a gente não pode fazer, mas a gente pode conversar sobre isso como se não fosse gerar nada na outra pessoa, né? E já fala que isso é um pecado. Sim. A intenção, a imaginação já é um pecado, o desejo, né, já é um pecado em si, porque não é uma coisa que vem e passa, é uma coisa que a pessoa vai alimentando. Conscientemente ela alimenta isso aí, esse desejo, essa fantasia, a imaginação, né? Tem homens que, não somente homens, né, mas a maioria é homens que já vai pro lado da masturbação por conta dessas questões mesmo de conversas mais íntimas, de conversas mais íntimas. Fora que o casal que faz isso é um passo, né? É um pé. Pra... É a rota, tá pertinho. Tá muito pertinho. Tá, prostituição na boca. É o próximo. A gente já falou muito sobre beijo na boca no último capítulo, Foi. né? Então acho que não cabe a gente ficar repetindo. Se você não assistiu, repito. Volta lá no primeiro capítulo e assista. E assiste. Tá muito bom. Sabe o que eu não achei certo aqui nesse? Não é que eu não achei certo. Eu achei assim, fala muito da mulher, do beijo na boca da mulher, que a mulher se aproxima do homem, e aí ela muito maliciosa, né? Aqui cita até Mas ele tá provérbios, aí falando. beijo na boca, o beijo da boca da mulher, doce como mel. Fala muito de mulher, a mulher sedutora, como se a mulher, sendo que o homem também Mas eu acho que ele tá enfatizando a mulher, pastor. Vou Mulher. defender aqui, vou defender. defende, por favor. porque Eu não tô acho dando que ele conta. está enfatizando a mulher, porque os exemplos que ele trouxe de passagens bíblicas, para quem quiser saber, ele traz lá Provérbios 7, depois traz Provérbios 5, que é a mulher de Salomão, né? E outras que eu não vou lembrar agora de cabeça. São mulheres, né? Nesse sentido, a palavra está se referindo a mulheres, então por isso ele enfatiza das mulheres, mas também cai muito pro lado O dos beijo, homens na mais bo- pra o frente. beijo na boca é muito, É porque assim, ó, muito. é como eu grifei aqui, ó. O beijo não é um problema apenas pelo que ele representa em si, um uso devido do corpo do outro. Ele também abre portas para outros caminhos do pecado. Num restaurante, a entrada visa abrir o apetite para o prato principal. Às vezes, quando estamos sem dinheiro, podemos pedir a entrada e nos saciar com ela, mas é comum que acabemos estourando o limite do cartão com refeições que não cabiam em nosso orçamento. A frequência, a intensidade, o tempo e o ambiente dos beijos podem levar à desgraça. É isso, É isso. né? Não precisa nem falar nada. É isso. Porque é igual eu tava falando, é um pé, né? É um pé, porque vai... Querendo ou não, é um... Como é que eu posso dizer? É íntimo. O beijo é muito íntimo. É algo
íntimo É mesmo a íntimo. palavra. Aqui fala que antigamente, né, lá no Antigo Testamento, tinha o ósculo santo, que ele está até falando que tem duas vertentes, que é o beijo, o selinho, né, entre as pessoas da família, entre irmãos, entre pai, entre filho, e que naquela época o selinho que não era desse âmbito familiar era tido como prostituição mesmo, por ser uma coisa muito pessoal, muito íntima mesmo, né, íntimo. Um selinho, eu acho que não. Como ele vai falar, a É, frequência, a a frequência, intensidade, a o intensidade. ambiente que vocês. O casal tá lá sozinho, na maior pegação, não vai acontecer nada, confia. Isso Uhum. aí já dá para controlar a intensidade antes, né? Oxi, Agora, depende. por exemplo, aí é difícil. Se deixar ficar mais intenso, aí é muito difícil. Porque assim, é fácil a gente falar, né? Mas quando acontece, aí é muito difícil. O que a gente precisa evitar é o que? É deixar ficar muito intenso. Uhum. Porque após ficar intenso, Ó, é um É. é um pé. A gente já leu lá sobre aquela parte dos olhos, mas eu até anotei aqui uma passagem muito interessante que eu vou falar a respeito dessa questão do beijo aqui para a gente encerrar, né? Que lá em Mateus 18:9, vai falar assim, né? Se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Ele está dizendo isso não para de fato arrancar o olho, mas ele está falando, olha, para não pecar, se for tirar alguma coisa que te custa, que tire, né? Mas não peque. E aqui na questão do beijo, aqui ele fala assim, né, na página 47, fala que muitas vezes é melhor renunciar ao beijo no namoro, a fim de parar de andar na beira do mundanismo. É essa a questão. Às vezes é melhor renunciar, se você vê que está indo já por um caminho muito perigoso, fala, não, peraí, vamos conversar mais um pouco, né? Vamos pro diálogo, vamos pra conversa, vamos pro WhatsApp. É melhor Vai renunciar. pra sua casa. WhatsApp. É melhor renunciar, né? Porque a questão que fala dos olhos, é melhor arrancar os olhos, é isso. Se for o que te custe, é melhor você tirar o que te custa mesmo do que você pecar. Então, se for necessário renunciar ao beijo, eu tô falando isso agora que eu sou casada, eu não sei, né? Essa questão do namoro, mas assim, A senhora acha que. Vamos supor, se a senhora tivesse tido uma adolescência cristã e tal, conhecesse essa palavra, a senhora acha que entraria um namoro em corte? aí eu já não sei dizer. Porque é fácil eu falar, ah, não, entraria. Ah, não, eu ia seguir tudo certinho. Irmãos, não é assim que funciona, né? Talvez a gente abre mão de muita coisa, a gente cede muita coisa. A verdade é essa, a gente vai cedendo as coisas. Mas eu acredito que eu não sei, Tentaria, eu né? conversei bastante com o meu marido, né? Antes de, vou até falar aqui, ó. A gente conversou bastante pelo telefone, foram meses conversando pelo telefone, sem contato físico. E aí depois a gente e eu era do mundo, eu não tinha esse conhecimento cristão e tal, eu era do mundo mesmo. Mas por já ter vindo de relacionamentos com experiências ruins, me doando e tudo, e beijando e tal, eu falei, não quero mais assim e tudo, quero uma pessoa pra sossegar, pra quietar, pra namorar, né? Que até então não tinha tido um relacionamento sério. Eu consegui conversar com ele direitinho, ele me respeitou, tem essa parte também, ele foi muito respeitoso. Ele é mais velho que eu, alguns anos, e ele soube me respeitar. Eu acho que pelo medo dele, por eu ser mais nova, também deve ter ocorrido isso dele saber um tempo. Ah, vou dar um tempo para ela porque ela é muito nova, né? Vou esperar que essa menina quer. Mas a gente foi conversando e a gente demorou, conversou, saímos e sentamos para jantar e não rolou beijo. E aí, dias depois foi que rolou um beijinho, mas depois do beijinho a gente já foi pro relacionamento de casal mesmo, porque eu fui morar junto com ele, eu não casei. E a gente vai falar um pouco mais disso, eu quero falar disso, sabe por quê? Porque é um erro. Eu acredito, se relacionar, porque às vezes a pessoa se relaciona com alguém, vai morar junto com essa pessoa, já tem uma vivência já de anos e fala, não preciso casar. Vamos falar Vamos isso, falar mais pra frente, mais pra né? frente. mas Vai eu falar uma também frase fiquei sobre isso. pensando aqui, tipo assim, É um erro. porque Tem um capítulo só sobre isso. Muito eu bom. passei a minha adolescência toda sendo do mundo. Aí eu não sei também se eu ia conseguir, por exemplo, conhecendo a palavra. Não consegue, eu acho que os dois juntos, eu acho que um sozinho não consegue, mas os dois juntos,
Quando os dois juntos têm conhecimento, eu acho que consegue, porque é o que nem a gente falou no primeiro, um vai podando o outro. Vai falando, não, até aqui, não, agora Não, é não, porque tal. assim, ó, por exemplo, uma pessoa que já teve outras experiências, como a senhora, por exemplo, e já é do mundo, já pecou, entendeu? Tipo assim, de pensamentos e tudo mais. Ela conhecendo o mundo e depois conhecendo a palavra é diferente. Tipo assim, por exemplo, eu conheci o mundo e hoje vivo a palavra. E aí pensar é muito difícil, porque eu não imagino eu de antes vivendo, entendeu? Seguindo as regras Seguindo a do namoro palavra. cristão. Sim, não imagino. Porque eu sei quem eu era, entende? Então, assim. Não, mas hoje em dia, você agora, se Aí é você... fácil falar. Não, eu tô falando aqui, acabei de dizer que hipoteticamente, eu acredito que eu conseguiria, porque, que nem eu falei, minha última experiência foi bacana com meu esposo agora. A gente começou através de conversas pelo telefone e tudo, entendeu? Não, Acho que eu acho que consegue, conseguiria consegue. ser, verdade. A gente consegue, a gente renuncia tanta coisa já hoje em dia, a gente renuncia tanta coisa. Eu ia saber meu Não, valor não é também. questão do sem beijo. É sim. Sem beijo, Aí beijo, uma pastor. bitoquinha assim, É sem... difícil, nossa, é difícil, pastor. É difícil, é isso que eu tô dizendo, é difícil. Tá. É E difícil. você, galera? Como é que seria pra você? Pensa aí. Você, Responde aí aqui, da sua você casa. que ainda não começou a Devolvemos namorar, pergunta aqui, pra vocês. você que ainda não começou a namorar, que é jovem, vai conseguir namorar sem dar um beijinho? Consegue. Vai conseguir. Consegue. Eu Vai acho que conseguir. consegue. Olha, eu acho. Eu estava conversando sobre isso com os amigos esses dias. Eu acho que é muito mais fácil você já entrar em um relacionamento com esse propósito de coach do que decidir depois. Então, por exemplo, entrei no relacionamento, beijando e tal, e aí vimos que não dá para continuar beijando, senão a gente vai pecar, e a gente para. É muito mais difícil você parar do que já entrar, porque você já conhece como é beijar o seu namorado, você sabe que é bom. Então, toda vez que você estiver junto, você vai querer... Um beijinho. Entendeu? Agora, se você nunca beijou ele, você vai imaginar que é bom, mas você não vai saber. Então, nunca beijo. Não beija. Começa o relacionamento que nem eu falei. Vai pelo telefone. E vai ser conversa muito mais pessoalmente, verdadeiro, sabia? Vai para um local público para conversar, entendeu? E aí vai para um local de família, um almoço de família, alguma coisa. Vai ter nessa convivência, essa proximidade assim, mais em público com várias pessoas, na igreja. Convida para um culto, alguma coisa, de preferência que sejam da mesma igreja, para E, por exemplo, para a igreja do outro. Para Foi mais difícil, para né? para um jovem vai ser muito mais difícil ele, como é que eu posso dizer, eles caem em uma desilusão, por exemplo. Ficar muito mal como os jovens de hoje ficam, né? Porque vão saber escolher, vão escolher a pessoa com o mesmo propósito. Aí vai ser muito mais difícil acabar se frustrando, sabe? Gente, eu falei aqui do namorado da outra igreja, a Alana, o namorado dela é de outra igreja, tá? Eu tô falando que eles demoram mais pra se ver, ó. A Alana tá lá na minha igreja, na nossa igreja, ele tá lá na igreja dele. Se tivesse na igreja junto, eles iam se encontrar com mais frequência. Foi isso que eu quis dizer, tá bom? Vem pra minha igreja, meu Deus. Falei, vem pra igreja. Vem pra igreja. Só não chama a Alana. Ela não vai pra sua igreja. Não vale chamar Aí- ela. Não vai pra sua Aí o igreja. pessoal da igreja dele assistindo isso é brincadeira, gente. Não, vejo não quero ir lá, não. Vamos lá. Vamos pro próximo, gente. O próximo também tá bem interessante. Esse livro tá grande. Antes, só de ir pro próximo, tem uma coisinha aqui no final do Prostituição na Boca que eu achei bem interessante, que ele vai falar assim: alguns jovens têm vergonha de nunca terem beijado, como se fossem seres inferiores, enquanto pessoas do mundo se vangloriam de quantos parceiros tiveram e o quão cedo perderam a virgindade. Os cristãos são regidos por outros padrões. Santidade é honra e graça. Castidade é privilégio. O cristão se casa melhor ao se experimentar menos antes do matrimônio. Nós vivemos nos valores do reino, entregando a vida a Deus. E aí ele continua, mas eu não vou ler tudo. E eu achei isso interessante, porque esses dias eu tava... uns amigos meus estavam lá em casa, e aí um deles perguntou assim pra gente, nós éramos cristãos, nós todos, e aí ele falou assim: gente, vocês não se sentem incomodados quando vocês estão em outros ambientes fora ali da bolha gospel, né? E as pessoas começam a, tipo, fazer chacota da fé de vocês e tal,
querer ridicularizar vocês por viverem em castidade, essas coisas. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e a questão não é nem que a gente... Primeiramente, não é só fora da bolha gospel que isso acontece, né? Porque eu mesmo já ouvi de pessoa que era pastora falando, não, vocês têm que namorar o máximo de pessoas possível, entendeu? Aproveita a juventude de vocês, experimenta. Então, não é só fora, mas principalmente fora da bolha cristã, acontece muito isso, né? Das pessoas quererem realmente ridicularizarem e fazerem chacota de quem escolhe pela castidade, de quem escolhe ter um namoro santo. E eu acho que, claro que é chato, né? Você tá em um ambiente, a pessoa querer fazer chacota da sua fé, mas é até fácil de entender a estranheza das pessoas frente a isso, porque o nosso mundo está extremamente sexualizado, né? O nosso mundo está extremamente, enfim, dessa forma. Então, quando alguém se depara com alguém que escolhe pela castidade, elas estranham mesmo, sabe? Mas eu acho que a nossa postura frente a isso é muito mais importante, né? Quando a gente entende quem a gente é, o porquê a gente faz ou deixa de fazer tais coisas, a opinião das pessoas pouco importa pra gente, né? A tentativa delas de nos ridicularizarem frente a isso pouco importa, porque a gente sabe da nossa verdade. Pra gente não é uma vergonha, pra gente nós não somos inferiores em nada quanto a isso, né? Inferiores em nada. Pra gente, como ele falou, santidade é honra, né? Graça de Deus. E a gente entende que o Senhor, ele tem um plano para o sexo, que é dentro do casamento, e a gente quer viver dentro da vontade de Deus. E tudo bem as pessoas não terem essa mesma perspectiva, porque é a nossa forma de ver a vida, né? A nossa cosmovisão de mundo. A gente se posiciona, olha, eu escolhi viver assim, da forma como eu respeito a forma como você vive, eu espero que você respeite a forma como eu vivo, os princípios que eu tenho, sabe? É só mais um assunto que eles tentam fazer chacota, né? Eu penso que em tudo, em quase tudo aí, o mundo tenta fazer chacota do povo cristão, entendeu? A respeito de como mesmo é os nossos hábitos e a nossa forma mesmo de viver. E o namoro é só mais um deles. Eu acho que assim, igual a Ana falou, a nossa reação vai até fazer eles se sentirem envergonhados, né? E também nos respeitar a nossa decisão. Sim. Porque, por exemplo, se eu me pego nessa situação, o que eu vou pensar assim, essa pessoa não conhece a verdade igual a mim, ela não vive na palavra. Então é meio que normal, eu não me sinto desconfortável, algo do tipo. Desconfortável, é claro, mas, por exemplo... Envergonhado, né? Se sente envergonhado. Porque eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Então, pra mim, vai ser muito mais fácil. E a nossa reação vai ditar prosseguimento disso. Porque muitas das vezes, às vezes até amigos de trabalho, pessoas que assim você convive. E se você, por exemplo, reagir de uma forma como essa pessoa vai ficar com raiva, ou você mesmo vai ficar com raiva, aí, por exemplo, se for amigo de trabalho, nossa, vai ser uau, né? Os momentos de trabalho e tudo mais. Então, a gente tem que saber reagir, a gente tem que saber lidar com essas situações. Porque eles não vão estar nem aí. Eles não vão se importar como eles vão lidar com a nossa visão, o nosso jeito, né, de viver. A gente precisa se importar. Então, tá bom. Então, vamos para o próximo assunto, então. Sim. Prostituição nas mãos. Essa prostituição nas mãos aí, eu já acho que bem evitável mesmo. Sei lá. Eu acho muito desrespeitoso, às vezes, né? Às vezes não, eu acho muito desrespeitoso um relacionamento. Eu como mãe, minha filha, de pensar alguém passando a mão na minha filha, eu fico doente. Cadê a faca? Muito desrespeitoso, né? Muito. Aí, mas é o muito caminho, mesmo. olha, não começa na mão. Foi pro coração, primeiro os olhos, né? Os olhos, o coração, depois foi pra boca, até chegar nas mãos, não é assim nas mãos, entendeu?
As mãos é a consequência o quê? Do beijo caloroso demais. Aí daqui a pouco já Eu ia tá, falar que- entendeu? Um pontapé, né? Eu ia falar que Mas a é muito prostituição nas desrespeitoso. mãos dá pra evitar. É. Mas é o caminho. Então, assim, se não evitou antes, É um caminho, tem que evitar lá Tem que do evitar do princípio, início. entendeu? Ah, mas passado de mão é muita coisa, né? As mãos. As mãos da gente é tão importante, e a palavra de Deus fala que nas nossas mãos Sim. tem esse poder de cura. E a gente precisa entender isso, em quem nós somos em Cristo Jesus, que aqui o tempo todo, nesse capítulo, vai falar do nosso corpo ser santo, da gente ter essa postura de santidade, de nós sermos templo do Espírito Santo. Vai falar aqui sobre cabaré do Espírito. Gente, cabaré do Espírito foi demais para mim ler isso aqui. Enfim. E as nossas mãos, ela tem que ser, né? Porque a gente faz tudo com as nossas mãos e a gente vai usar a nossa mão para prostituir, uma coisa que é santa. Como é que eu vou orar? Gente, o jovem hoje em dia, né? Quase não ora mais. Quase não Sim, ora. pastora. Ora, não, vocês oram. Né? De impor a mão. As mãos têm que ser usadas para isso. O jovem tem que usar a mão para isso. Não é para ficar passando a mão nas meninas, nas filhas dos outros, não. Ela tá pensando na filha dela a todo momento que ela tá falando. Ficar passando a mão nas filhas dos outros, não. Que saco. Usa a mão para uma coisa bacana. A gente trabalha com a mão, a gente recebe, né? Com a mão, a gente... Por favor, esses meninos, ó, crente, vigia. Que nem outra cara. Gente, vocês perderam. Vocês viram naquele dia, né? A gente foi para um evento. Não, pastora, não fala isso não. Orar, não me se põe a mão no outro. ora, né? Ah, tô com dor de cabeça. Não ora, Não né? ora, não. Vamos para a próxima. Vai, prostituição consumada Consumada e aplicada. e aplicada. E aplicada. Agora vamos lá. Essa parte aqui é um pouco mais delicada, né? Essa parte já é pesada. É muito pesada mesmo. Vai falar dessa questão mesmo do matrimônio, como é que eu vou dizer? Quando a prostituição ela chega no ato, na consumação do sexo mesmo. É né? porque vai falar de leito, de cama, né? De desonra mesmo. Até que vai fazer menção, né, de Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio leito sem mácula. Porque quando tem essa questão do sexo fora do casamento, pronto, já manchou tudo, já acabou com tudo. E aí não tem mais o que se fazer, consumou a prostituição, é adultério contra Deus. E a palavra de Deus aqui fala que Deus mesmo vai julgar essas ações. E fala que todo sexo que não ocorre dentro de um casamento é atitude de prostituição, é fornicação mesmo. Não tem uma outra frase para se falar, não tem como passar a mão e dizer, não. Não, é imoralidade mesmo sexual e está afetando o próprio corpo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, menciona aqui, que diz que fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Essa parte eu achei bem... E aí no final ele vai falar algo que eu fiquei assim, gente, fez minha mente explodir. No último capítulo, vou ler aqui para vocês. No último capítulo? Não, no último parágrafo dessa parte. Sim. É impossível não ser usado ou usada como um mero objeto sexual se está transando fora do casamento, porque é apenas dentro do matrimônio que existe a abdicação da posse de si. Fora do casamento, você ainda é seu e entra na relação sexual buscando apenas o seu prazer e a sua alegria. Todo sexo fora do casamento é usar o outro, inescapavelmente. Você está sendo usado, você está sendo usada, sempre. Não existe, de fato, sexo antes do casamento. Há apenas masturbação com o corpo do outro. Isso aqui eu achei... Gente, não existe sexo fora do casamento, há apenas masturbação masturbação com o corpo do outro. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, é verdade. Porque só dentro do casamento, só debaixo de uma aliança do casamento, é onde dois passam a ser um. Antes disso, dois são dois, que se ajudam a pecar. Pronto. Exatamente. Óbvio. E é aí que eu entro nessa questão do casamento, que eu ia falar
algum tempo aqui atrás da questão do casamento, que eu me juntei com meu esposo, fiquei um tempo com ele, não era casada. E aqui, ó, fala assim, na última linha mesmo, da página 52, fala: não entregue seu corpo para quem não lhe entregou a vida. Poxa, essa Fala pessoa muito mora isso, né? comigo, essa pessoa mora comigo, eu tô me entregando com ela, a gente já tem uma vida sexual ativa, eu tô entregando meu corpo. Ela não quer assinar o papel por mim, não quer, é como se Fazer fosse essa aliança, essa né? Como se aliança. realmente é igual a Alana leu. Como se você Tá me tivesse sendo usando. usada. Tá me usando. Aí aqui fala isso, poxa, se essa pessoa não quer casar comigo, a ponto de entregar a vida dela para mim, por que que eu vou, né? Mas graças a Deus eu casei, gente, casei, né? Fui lá para a igreja, minha pastora me instruiu ao casamento. E graças a Deus casei no religioso com a bênção da minha pastora na igreja, né? Foi uma cerimônia mesmo na minha casa, simples, mas a gente casou. Mas em nenhum momento ele resistiu ao casamento, graças a Deus, porque hoje em dia tem marido que não quer casar com a mulher, e tem mulher que não quer casar com o marido, sendo que já tem uma vida De junto. casados. Aí entra, pra que vai entregar, querida? Querido, seu corpo é uma pessoa que não quer entregar a vida pra você. Casa. Casa e pronto, é casa. Assina esse papel aí. Não aceite ser usada. A minha amiga esses dias até falou a respeito disso, que a gente conversando sobre isso, sobre o casamento, sobre não casar, a pessoa já mora junto, ela falando assim que tem gente que fala que não assinar um papel, que não confia na outra. E ela, gente, como que não confia? Você dorme do lado de uma pessoa que pode te matar a qualquer Sim. momento, como assim tu não confia? Pode roubar, pode fazer tudo. e Assina, não gente, confia. assina o papel. Ou então deixa a pessoa, ou então né? deixa a pessoa. E tem alguns casos que é melhor deixar. Na maioria dos casos, nesse contexto, é melhor deixar. Ai, E ai. assim, por exemplo, depois que, por exemplo, eu passei, né, a ser cristão e conhecer já um pouco da palavra, por exemplo, eu achava, por exemplo, nossa, eu beijava as pessoas, aí eu comecei a achar nojento, sabe? Por exemplo, era como se eu não me valorizasse. Eu lembro aí, nossa, eu não me valorizava, eu não valorizava o meu corpo. E assim, é algo nojento ver hoje, sabe? Porque eu conheço certo. E assim, você se entregar apenas para uma pessoa após o casamento e tudo mais, é muito mais, eu vejo, né? Assim, é como se fosse mais saudável, sabe? Tipo assim, vendo com a cabeça de antes, se eu Como se tivesse. fosse, não. É. É mais saudável. Mas assim, e aí é como se fosse sujo. É sujo. É muito sujo. E assim, quem teve as duas experiências consegue discernir bem. Porque você vê que, nossa, eu era sujo. Eu fazia isso e isso é sujo, sabe? Mas quando a gente está imerso no pecado, a gente não consegue ter essa perspectiva de que algo é sujo, né? Às vezes acha que é bom. A gente acha não, né? O É pecado, bom. ele é bom, né? Mas ele traz consequências. Você acredita que eu, às vezes, assim, entendendo que tem algumas pessoas, sim, que é pela ignorância, mas tem muita gente que peca conscientemente, sabendo que é sujo, mas porque é bom, ela não quer abrir mão daquilo Acho que que a é. A maioria. pessoa se sente suja. Fala assim, mas mas ela não resiste, né? Não abre. Eu acho que a maioria não é por falta de conhecimento. Acho que a maioria é porque acha bom. Que o pecado Acha bom, mas eu tô falando assim, que nem né, a Alana trouxe um ponto aí de que a pessoa não sabe disso, não sabe que é sujo. Tem gente que, infelizmente, Sim. sabe que é, mas pra ela é tão bom que ela fala, é sujo, mas e daí? Eu quero ser suja. Ó, namoros ímpios pecam contra a Trindade. Contra a Trindade. Quer dizer, a Trindade a gente sabe, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um Deus triuno, a Trindade em Deus. Eu anotei aqui, gente, essa questão do pecado pela Trindade, como o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, o nosso corpo ele não é nosso, nosso corpo ele é um templo, ele é de Deus. Ele é de A Deus. gente tá só alugando ele aqui. É isso, né? Alugando. E aqui fala assim, ó, a vida real é uma luta diária e constante contra os impulsos do nosso próprio interior. Eu conversando há um tempo com uma colega de trabalho, eu tô falando assim porque minhas amigas, graças a Deus, minhas coleguinhas de trabalho, elas me compreendem e eu sei que não vou ofender ninguém aqui falando sobre isso.
ela disse que não queria mais abrir mão da vida, do que ela sentia, dos desejos dela, por causa, ela entende que era a igreja, por causa da igreja. Sendo que não é por causa de Cristo. A gente abre mão das coisas por conta de Cristo mesmo, dos nossos desejos, nossos impulsos. Não que nós não sentimos desejo, mas a gente faz o quê? A gente sufoca mesmo, renuncia. E a gente fala isso não desconsiderando a dificuldade que é você deixar de pecar, uma vez que muitas vezes determinados pecados, principalmente pecados sexuais, se tornam uma prisão realmente, sabe? E muitas pessoas entram que nem você estava comentando, né? Que às vezes as pessoas pecam consciente de que aquilo é um pecado. E muitas pessoas conscientemente entram dentro de determinados pecados, sabendo que aquilo é um pecado, e entram num ciclo de culpa, né? Porque a pessoa sabe que é pecado, continua pecando, se arrepende, vai lá, pede perdão, e aí depois cai de novo, entra num ciclo de culpa. A gente entende que o arrependimento é, de fato, você deixar aquilo e não pecar mais. Mas a gente também entende que não é algo tão simples assim, sabe? Precisa de acompanhamento, aconselhamento, discipulado, oração. Nossa, Porque realmente a luta espiritual que acontece por detrás de um aprisionamento de pecado é muito grande, não é algo simples. A gente não está desconsiderando a dificuldade de você deixar de pecar. Não, é isso. A gente não está fazendo isso porque é que eu estou falando. Ele fala assim, né? A gente sabe que é uma luta diária. Nossa, é uma luta diária, em todos os sentidos da nossa vida, né? E até mesmo em tratar bem o próximo, sei lá, num ônibus, alguma coisa. A gente luta diariamente pelos nossos impulsos e o impulso sexual, ele não é diferente dos outros. Não é, gente. O impulso sexual, ele não é. A gente tem controle sobre a nossa língua, do que a gente fala. Por que a gente não tem controle do nosso corpo, né? A ponto de não fazer. Porque o que eu entendo, né? A pessoa até falou para mim, eu não quero mais abrir mão das minhas vontades por conta da igreja mesmo, né? Não falou, chegou a falar de Jesus por conta da igreja, eu não quero mais abrir mão, por conta da igreja. Então é um querer, que nem você falou, a pessoa que quer, ela vai buscar esse acompanhamento, ela vai buscar um aconselhamento do pastor, ela vai buscar um discipulado, vai buscar um jejum, vai buscar uma oração, porque ela quer, é o nosso caso, a gente escolhe, a gente quer. Então, essa questão é melhor não fazer, não, vai ser só uma vez. E eu vi um vídeo, é de uma famosa aí, ela é famosa no Instagram. Ela tava fazendo live junto com aquele Fel. Eu queria falar dela, a Tabiri. Sim, aí você falou, só lembrei desse corte que eu vi, eu até republiquei lá. Que ela fala, né, que... Ela é cristã, né? Sim, ela é cristã. E ela sofreu por vício em masturbação. Pornografia, né? Sim, e pornografia. E pouca gente fala sobre, assim, o lado da mulher. Porque muitas vezes as pessoas associam vício à pornografia só a homens, Só a né? homem. E aí ela fala que, para ela, era como se ela não estivesse sendo perdoada. Porque ela pedia perdão, se sentia arrependida naquele momento, mas aí voltava a cair, voltava a pecar. Estava servindo na igreja e voltava a pecar. E ela fala que se viu em um momento que não era sobre ela. Que ela realmente confessou para ela mesma que ela é fraca e que ela precisava de Deus, era Ele que iria fazer acontecer. Mas também ela precisa, né, não é só Deus, a pessoa tem que querer. E só que eu acho que essa parte do querer também tem muito da pessoa se enxergar que há um Deus nisso, há uma força maior, sabe? Sozinho não consegue. Pela força do braço. Sim, assim, se for apenas ela, se for apenas a gente, não vai dar certo. A gente tem que entender que tem um centro. Há um Deus e alguém muito superior, sabe? E com a ajuda dele a gente vai conseguir superar todos esses vícios. E assim, essas questões de vício em pornografia, masturbação, sexo, é algo mais comum dentro dos cristãos e das igrejas do que a gente consegue mensurar e até saber mesmo, sabe? Mas eu percebo que muitas vezes existe um certo
orgulho dentro de nós em buscar ajuda. Porque a gente pensa assim, poxa, mas eu sirvo na igreja, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Uma certa vergonha, né? E aí as pessoas ficam assim, querendo vencer e lutar sozinhos. Sendo que o Senhor, ele nos deu um corpo para que a gente pudesse se ajudar. Só que a gente sabe também que muitas vezes o corpo, ao invés de ajudar, quer tacar pedra, né? Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser realizado dentro das igrejas, no sentido de discipular com amor e principalmente dentro dos jovens, mostrar que a gente não precisa lutar sozinho, que a gente pode confessar os nossos pecados uns aos outros e receber amor e discipulado. Para os jovens é mais difícil essa questão da comunicação, eu acredito. O jovem, eu falo isso por experiência, né? Eu sou líder de jovens já há algum tempo lá na Igreja de Cristo, e é muito difícil a comunicação, de eles se abrirem com você, de eles conversarem com você. É muito difícil. Raramente, mesmo você dando um espaço, vai falar e precisa ter confiança. É porque vai criando um tabu, né? E, tipo, fica algo que impede isso. E aí, por exemplo, eu nunca conversei com um jovem da igreja sobre... Não, na verdade sim, mas de outra igreja, por exemplo. Dentro dos nossos jovens, que tem homens também e tudo mais, nunca cheguei a esse assunto, porque eu sinto que até tem um tabu, ele tem algo que impede. E eu acho que devia ser muito mais tranquilo a gente chegar a esse ponto de conversar sobre isso, de confessar esses vícios, pecados e tudo mais, porque um ajuda o outro também. Porque, assim, se a gente, por exemplo, se nós jovens não conseguimos conversar isso entre nós, com a igreja que não vai dar. Com os mais velhos, com os varões, a gente não vai. Aí que a gente não vai conseguir mesmo. Então, por exemplo, que comece nos jovens, porque eles vão crescer e, assim, se crescer com esse vício, com esse algo que impede, vai ser. Aí vai continuar a mesma coisa, Eu sabe? entendi, então, o seu ponto de vista. Você acha mais fácil, então, um exemplo. Você se abriria melhor e conversaria melhor com outro igual a você, um jovem igual a você, com a sua mesma idade, do que com o seu líder. Você acha mais fácil isso? Não, assim, com o meu líder, eu acredito que seria da mesma forma. Mas, por exemplo, na verdade vai de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, eu posso não querer me abrir com os jovens. Pode ter homem, mulher, posso não querer. Ah, mas com os mais velhos, com os homens, eu consigo, entende? Então, acho que é de pessoa para pessoa. Há pessoas que, né, dessa forma que eu falei, e há pessoas que com os jovens mesmo já conseguem, eu acredito. É de pessoa para pessoa. Eu acho que essas questões de assuntos mais delicados nesse sentido, que envolvem certa vulnerabilidade, eu acho importante esse confessar os pecados, mas eu acho importante também a gente discernir para quem. Porque, por exemplo, uma coisa é eu chegar na pastora Joyce, que é a minha líder, que tem certa experiência e capacidade para me discipular e falar sobre isso. Mas se eu chego para alguma outra jovem da minha idade ou até mais nova, que às vezes está passando pela mesma coisa, ou então não está passando, mas não vai ter certo discernimento de como abordar aquilo comigo. Ou então entendeu? não acha tão importante de falar, não, Ana, mas isso é normal. Não, entendeu? Não tem essa questão da importância de falar saber que é errado. Ou então vai lá e eu vou e me abre vulnerabilidade para a pessoa, aí daqui a pouco a pessoa vai e fala para outra pessoa. Entendeu? Não é legal. Eu acho que é mais sábio esses assuntos a gente lidar com pessoas que realmente vão poder espiritualmente discernir a situação e nos orientar. E nos ajudar, porque também não é falar por falar, é alguém que vai poder nos ajudar, né? Então vamos lá, então a gente encerrou essa questão da Trindade, né? Dessa luta diária que a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa questão, porque é só o Espírito Santo de Deus mesmo, que nem nós falamos aqui, ninguém vai conseguir sozinho passar por uma treva dessa, porque é uma treva.
Ninguém consegue sozinho, né? Só com a ajuda mesmo do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus, tá? Agora vamos aqui, unindo Jesus ao pecado sexual. É de puxar disso aqui, falar disso aqui. Aqui, Paulo é um homem de declarações fortes, isso a gente já sabia, né? Paulo é polêmico até umas horas. Tem um povo pecaminoso aí, né? Ninguém gosta de Paulo. As cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, meu pai até, ele fala sobre prostituição, sobre lascívia, sobre... Ninguém gosta de Paulo por conta... Algumas pessoas, né? Ninguém gosta de Paulo por causa disso. Eu amo Paulo. Eu gosto demais. Eu só fico em dúvida entre Paulo e Pedro. Quem que eu gosto mais? Paulo e Pedro, mas o apóstolo Paulo tá no meu coração. Então, vamos lá. Ó, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verdade. É isso aqui, tá muito claro. Não sabe nós, que nós somos corpos de Cristo? Essa questão da sexualidade é uma união mesmo, né? Um pacto que se faz de sangue, né? Tudo. É um pacto que se faz. E aqui ele está falando que quando se une a uma só carne, se é um igual com outra pessoa. É por isso essa questão, às vezes, que a gente tem que tomar cuidado até no casamento mesmo, né? Que a gente vê em alguns casos, o homem, quando é adúltero, e a mulher se torna consciente do adultério e convive com essa pessoa, sendo que ela é uma só carne com ele, e ele tá adulterando e ela tá sabendo disso, então se torna todo mundo adúltero. Ela acha, ela se torna adúltera, porque ela acha, não, ele tá adulterando, ele que tá errado, não. Tá errada porque ela sabe do adultério e tá conivente com isso e tá tudo bem, vamos viver aqui um triângulo, né? É uma só carne, casou é uma só carne. Aqui diz isso. E a gente vai aproximar mais para o final do capítulo, porque ele vai falar mais sobre essa questão de ser um só, de se unir em casamento, tá? E aqui fala que nós somos, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, o que lhes foi dado por Deus? É um presente de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus, que nós recebemos na crucificação de Cristo. Cristo morreu, subiu aos céus, glorificado, e deixou conosco o Espírito Santo. Foi um presente que ele deixou para nós não estarmos sozinhos, justamente para a gente poder saber lidar com o pecado. Nos ajudar a rejeitar o pecado. Que sem ele a gente não consegue, né? Sem o Espírito Santo de Deus, de forma nenhuma a gente consegue. Tá? E aí esses versículos que nós citamos é 1 Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20. Por mim, a gente já vai logo pro lidando com o passado. Tem alguma outra coisa que vocês querem falar? Cabaré do Espírito. Falar do cabaré do Espírito. Ela tá desde que a gente chegou aqui falando cabaré do Espírito. Como é que ele chegou a essa expressão, cabaré do Espírito? É triste que um casal de jovens da igreja se entregue sexualmente antes do casamento. É triste mesmo. E como a gente é templo do Espírito Santo, ele vai comparar que o nosso corpo é um lugar, e que esse lugar vira cabaré se não tiver o Espírito Santo de Deus, ou se a gente fizer dele mesmo, sair beijando um e outro e vira um cabaré, né? Você tá usando um lugar. O corpo. Se tá usando o corpo Você tá para deixando prostituição, outras- o corpo é um lugar de prostituição. Aí ele tá comparando isso, né? Cabaré, um lugar de prostituição, cabaré. E agora ele traz várias analogias muito boas. Eu falei, meu, como é que pode, né? Como pode? Como pode? Então vamos lidando com o E passado. olha que pesado, porque eu lembrei que a Nana falou, né? Que ela falou que a prostituição, você tá deixando a outra pessoa te utilizar, Te usar. te usar, e você usar a pessoa.
E olha que pesado, porque a gente vai pensando, né? O corpo nem meu é. É um corpo isso. emprestado aí. Uhum. E a gente tá deixando outras pessoas usar o corpo de Cristo. Tipo assim, que pesado isso, né? Meu pai. Essa questão do corpo é profundo, Sim. porque esses dias eu fui advertida por conta do corpo, porque o que a gente come, a gente tem que cuidar do corpo até no alimento. Sim. E aí eu tava comendo umas besteiras e a pessoa, não, Gessiane, tá errado, não é assim, né? Aí eu concordei, eu falei, ainda mais que lá na igreja, né, os nossos pastores nos ensinam acerca disso, de cuidar do corpo, de tudo, dessa questão da alimentação, da atividade física, da frequência da consulta médica, da gente estar sempre vigilante, porque a gente precisa ter saúde para poder fazer a obra de Deus. E eu fui advertida. Então, gente, não é só cuidar do corpo, essa questão, cuida mesmo até na questão da alimentação. Cuida de todas as formas, cuidando da unha, cuidando do cabelo, cuida porque não é teu. E isso, até a estética. É porque tem gente, por exemplo. Não usar de uma forma vulgar, de uma forma sensual, Podia nada na disso. baterista. Ou vaidosa demais. Por exemplo, eu esses dias estava conversando com a Esté, entrando um pouco nesse assunto, sobre tatuagem. E aí, por exemplo, eu pensei na minha cabeça, eu não falei para ela o nome das pessoas e tudo mais, mas eu pensei e falei assim, existem pessoas que, por exemplo, condenam a tatuagem com o argumento que é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, mas também não percebe que o tanto que ela prejudica o corpo Uhum. de Cristo, sabe? Sim. Com outras coisas, de dentro para fora. A pessoa enche o É. corpo de besteira, de salgadinho, de Coca-Cola, Mas a de tatuagem Não pode. tudo. Vai pro inferno. Amém. Traindo com antecipação. Gente, quando eu li isso aqui... Coisa, a gente não tá falando que tatuagem é legal não, viu? A gente não quis dizer nada disso. Eu não tô dizendo que sim, nem que não, nem nada. Não estamos falando disso aqui. Porque às não vezes é tu esse fala tópico. assim da pessoa, não é isso não. Tá, vamos entrar nesse tópico. Vamos entrar nesse assunto aí não. Amém. Pelo amor de Deus, vai sair se tatuando aí, dizendo que a gente achou que... Ah, não, se a outra pode comer Não vamos besteira, eu entrar posso no assunto, tatuar. vamos entrar Não, no não vamos assunto. fazer isso. Tem que falar. Tá. Ué, não quer ser o cancelado. jovem só quer o pezinho, né? Só quer o pé. Não quer ser cancelado. Não, vamos lá. Tá. Lidando com o passado é super interessante. Isso aqui eu discordei, concordei, discordei, foi olhando pelo ponto de vista dele, que é a primeira vista, o meu primeiro olhar, eu discordei totalmente. Eu li isso aqui, eu falei, traindo, esse Iago inventa cada coisa, né? Aí depois eu passei a olhar com os Sim. olhos dele, faz algum sentido, mas vamos falar aí, vamos falar. Ele traz assim, uns temas polêmicos, aí você lê de cara e você fica, meu Deus, nada a ver, né? Aí ele vem com um argumento por trás que ele falou, você fica, tem a ver sim, né? Faz sentido. Mas basicamente aqui nessa parte de traindo por antecipação, ele vai defender que adultério é se relacionar com qualquer pessoa que não seja o seu cônjuge. E a Bíblia vai falar que todo aquele que olha com cobiça já adulterou. Ele não vai falar, todo aquele que for casado e olhar com... Não, todo aquele que olha com cobiça já adulterou. Mas se eu sou solteiro e eu olho com cobiça, eu adulterei contra quem? Né? E aí ele vai defender que você adulterou contra a pessoa que futuramente vier ser o seu companheiro. Porque você já entra... quando você tem experiências passadas sexuais, você já entra nessa relação de dois com bagagens de outros. Então, essa parte de traição por antecedência eu achei... Aí entra a questão... Vamos aqui, eu não vou falar, peraí. Entra a questão da conversa, né? Você que vai entrar no relacionamento. Um relacionamento cristão vai o quê? Muito diálogo, você está se conhecendo. Cabe a pessoa falar se é virgem ou não, porque aqui ele vai falar sobre isso. A menina que se guarda, que é pura, que tem esse voto de castidade, e aí namora com uma pessoa que já teve outros relacionamentos e tudo isso. Para a mulher não se sentir traída quando souber, por exemplo, não falei nada. Aí lá na noite de núpcias você descobre que o cara não é virgem mais que nem ela, que se guardou para ele. Ele não se guardou para ela, ele até fala aqui, né, sobre isso. Que ela pode ver isso como uma traição.
Não, mas... Mas porque ele não difícil, falou, É, né, se Mas nos dois a virgens, outra então é pessoa- difícil. Não, Oxe, que susto. calma. Eu digo assim, é um pouco difícil a outra pessoa não saber, não chegar ao ponto Mas de nem tem perguntar. casos Tem gente que tem engana. casos, sabia? Ó, eu nunca fui a pessoa do ciúmes retroativo, sabe? Tipo assim, pra mim, a Esté, se vocês não estão escutando, gente, a vozinha no final, no fundo, é a Esté, mas eu acho que não tá dando pra escutar. Mas enfim, ela tá que fala aqui, não quer participar, mas tá que fala. Disse que tem ciúme lá dos relacionamentos retroativos do Caio. Eu nunca fui a pessoa do ciúme retroativo. Pra mim, o que passou, passou. Não que no sentido de desconsiderar a importância do passado. Mas como ele vai falar em alguma parte aqui, pra mim, mais importa o quão presente é esse passado. Agora, é ingenuidade a gente achar que a pessoa com quem você se relacionar não vai trazer as bagagens das relações anteriores que ela teve. E isso é ingenuidade, você achar que a pessoa teve um passado sem você e aquilo não vai acompanhar ela pro resto da vida dela, porque vai. Sabe? A gente tem que aprender a lidar com aquilo e assumir e que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas aquilo que foi, sabe? E como ele dá um exemplo, às vezes a pessoa, sei lá, foi fumante por toda a vida. Aí se converte, Deus perdoa, vira uma nova criatura. Glória a Deus, Deus perdoou o pecado dela, né? Mas ela ainda vai sofrer com as consequências de ter sido fumante por toda a vida, sabe? Ela ainda vai carregar aquela bagagem. Então, quando a gente tem experiências sexuais, a gente vai carregar aquela bagagem por toda a vida, ainda que a gente se arrependa, ainda que a gente seja nova criatura em Cristo Jesus, a gente conhece. E aí vale ao casal mediar o quanto cada um está, o que é importante para cada um, sabe? E entra a questão do perdão. Ele vai falar muito Sim. sobre o perdão, que vale essa questão da conversa mesmo. É que nem a Nanda falou, o quanto é importante. A pessoa tá jogando na sua cara todo o tempo. Ah, mas com a fulana não era desse jeito. Ah, mas não era assim antes. Ah, mas quando eu tinha um relacionamento não era dessa forma. Aí já não entra mais na questão. Aí você deixa pra lá que a pessoa ainda tá vivendo o passado, não esqueceu. O passado dela ainda tá muito presente. Esquece isso, segue a vida, parte pra outra coisa. Mas se a pessoa esqueceu, que nem eu falo, né? Eu sou muito bem resolvida com o meu passado, eu não gosto nem de falar sobre isso, meus relacionamentos, a gente nunca chegou a conversar, mas eu sei que meu esposo não casou, né, puro, e tudo bem, né? A gente conversou, entrou no consenso e pronto. A gente não fica falando sobre isso. É muito feio, eu acho feio ficar falando disso. Eu não acho feio, não, pastor. Eu acho que é importante você Não, conhecer. eu falar do meu relacionamento com uma outra pessoa. Você não vai entrar em detalhes, mas tipo assim, a gente fez isso. Não, assim, no sentido de que você precisa ter um diálogo aberto com uma pessoa com quem você vai se casar, de Você saber. precisa Ah, conhecer. não, mas antes, a gente chegou a conversar sobre isso, porque eu era muito nova, ele era mais velho, né? A gente chegou a conversar sobre isso, mas eu tô falando assim, hoje em dia, porque tem gente que fica nessa comparação infinita. Ah, não. E leva a experiência passada Não, o para que essa foi, experiência foi, agora. né? O que foi. Aqui eu até anotei, né? Não se pode voltar atrás, isso é um fato, mas segue em frente. Uhum. Segue a vida em frente. Experiência ruim foi, o que foi bom, você... E isso de uma forma positiva e de uma outra forma que agregue, porque cada pessoa é uma pessoa e pronto, acabou. Eu sou bem resolvida, esse negócio aqui do passado aqui, É como ele vai isso falar, que eu tô né? falando. Nós ainda somos o nosso passado, mas não somos apenas o nosso passado. Não. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ainda que o nosso corpo leve as bagagens, né? A gente é nova criatura, a gente pode escrever uma nova história e tal. Agora, voltando um pouquinho nessa parte, não sei se é aqui ou se é mais pra frente, que ele vai falar sobre, por exemplo, a questão de pessoas que escolheram esperar e tal, e aí não querem se relacionar com alguém que já tenha tido uma vida sexualmente, né, prévia. Sim. E antes de eu ler esse livro, eu tinha uma outra perspectiva sobre isso, porque quando eu escutava alguém falando isso, ou então de pensar mesmo, eu falava, nossa, que bobagem, né? A pessoa não querer se relacionar com alguém só porque a pessoa não é mais virgem, né? Não desconsiderando a importância da virgindade, não é isso. Mas, poxa, se Cristo perdoou,
Se a pessoa é nova criatura em Cristo Jesus, por que que eu não poderia me relacionar com ela só porque ela não é mais virgem, né? Mas eu entendi o ponto que ele quis trazer e que o que está no coração dessas pessoas, de certa forma, porque, poxa, faz sentido, você se esperou, você lutou contra as suas vontades, você se guardou, você venceu os seus impulsos, que não é fácil. É justo você querer se casar com alguém que não vai entrar com nenhum tipo de bagagem sexual dentro do casamento de vocês. Eu acho bacana. Eu acho Eu acho bacana bacana também. demais, sim. Mas também é como ele falou, você tem que analisar o seu coração se isso não vem de um ego e um orgulho de superioridade, de achar que você é perfeita e não querer perdoar o erro dos outros, no sentido de que o pecado dele é pior do que o seu, sabe? Mas para mim, essa não é uma questão importante, sabe? Eu penso que Cristo nos redime, mas eu entendo quem prioriza por entrar em uma relação 100% 100%. É uma escolha, né? sem bagagens. Eu acho muito interessante eu essa acho questão. muito bom. Porque ele está até falando aqui sobre o machismo, né? Que às vezes vem muito da parte da mulher querer casar virgem, mas raramente o homem vai casar, vai ter esse mesmo pensamento de castidade da mulher, que ela não está falando, poxa, se eu me guardei, por que que ele não pode? Se eu lutei, por que que ele não soube lutar contra isso? Mas eu acho bacana, já pensou casar os dois? Eu acho maravilhoso. Nossa, é coisa maravilhosa. Porque vocês não vão entrar em uma relação sexual de comparação, né? Porque quando você tem relação sexual com outras pessoas, querendo ou não, você vai entrar com certas bagagens de comparação, de tudo, né? Você vai saber o que que é aquilo. E a gente vai para a parte final do livro. Viciados em pequenos começos. Isso aí já é do outro Ixi, capítulo. eu tava lá já terminando. Não, essa Tamo parte é aqui. legal também. Viciados em pequenos começos. Eu anotei pouca coisa, acredita? O que você tem aí de bacana? Aqui ele vai falar sobre aquela famosa ideia da ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Quem nunca passou por algo que você desejava muito e ansiava e estava ansioso? Aí quando você finalmente conquista aquilo, você fala, que legal, né? Conquistei. Eu lembro Legal, agora. bacana, legal, gostei. E eu acho que isso eu acho que isso acontece muito porque quando a gente anseia por algo que a gente não tem, a gente se apaixona e a gente anseia pela nossa idealização daquilo. Então a idealização, ela sempre vai ser perfeita, porque a gente sempre vai idealizar alguém maravilhoso, alguém, falando dessa questão de relacionamento, né? Alguém perfeito, é alguém que é muito além dos nossos sonhos, né? Então, por exemplo, eu vejo fulaninho de longe, aí eu começo a me apaixonar por fulaninho, né? E na minha cabeça, fulaninho é perfeito. Desse jeito, Mas desse ele é jeito. perfeito porque ele é assim na minha idealização, eu não conheço ele de verdade, sabe? Aí, vamos lá, começo a namorar com fulaninho. Aí eu vejo, poxa, fulaninho não é perfeito. Não quero mais. Quebra a expectativa. E aí ele vai falar que existem pessoas que são viciadas nessa fase da conquista, né, da idealização, e não sabem ter relacionamentos reais. Emocionalmente infinito, ele fala. Que gosta daquela emoção da conquista e do inesperado, do frio na barriga. E ele fala que é preciso tomar muito cuidado sobre isso, porque depois que se casa, é natural perder tudo isso, esse frio na barriga, essa questão da imaginação. E ele tá falando, olha, cuidado, né? Porque é por isso que acontece muitos adultérios no casamento, porque o homem ou a mulher em si tá nessa questão, eu não sinto mais aquela coisa pelo fulano. Também, né? Eu boto isso muito como erro de cada um. Tipo, Do casal. Não tem mais aquela conquista, porque eu acho que não é assim, o amor esfria, né? Como dizem no casamento. Mas, tipo assim, eu boto isso na culpa do casal mesmo. Não ter aquela iniciativa de, eu quero conquistar essa mulher todos os dias, sabe? Tipo assim, amar como se fosse o primeiro amor, tipo assim, o primeiro contato que você teve com a pessoa. Ele fala algo também no primeiro capítulo.
esse que a gente está no segundo, ele fala no primeiro. Que, por exemplo, às vezes a pessoa vai abrindo mão, ele fala isso, ele fala, tava tentando lembrar, mas ele fala, que vai abrindo mão de algumas imperfeições e não se permite no namoro, que não existe. Permite, né? E levando pra frente, aí casa, achando que vai mudar. E aí eu acho que também tem muito a ver porque a pessoa vai achando que vai mudar no casamento e ela quebra a cara outra vez porque é muito pior, muitas das vezes. Porque não vai melhorar, só vai ou piorar ou continuar na mesma coisa. Claro, tem como melhorar, mas assim, vai ser muito mais difícil do que, por exemplo, corrigir no começo, corrigir no noivado, corrigir no namoro, enquanto se conhece e tudo mais. Eu achei interessante porque minha mente voltou ao primeiro capítulo, onde ele fala sobre isso. Essa questão da conquista que a Esther falou, eu achei bacana e concordo que é importante, né, você manter isso de conquista, mas também tem um outro lado, que é os relacionamentos reais, a gente tem que entender que por certas vezes vai ser tedioso também. Isso é bom. E no sentido de que, como ele vai defender, não tem como o seu cônjuge te dar aquilo que você só pode encontrar estando solteiro, fora de um relacionamento. Então, por exemplo, vocês que já são casados, vocês nunca mais vão sentir aquela adrenalina de flertar com alguém. Que é muito bom. Essa coisa de, ai, nossa, os primeiros olhares, a adrenalina da conquista mesmo inicial, sabe? De sair pela primeira vez, do início, sabe? Essas coisas são prazeres que você abdica quando você se casa, para ter outros tipos de prazeres. Então, ele vai falar aqui, ó. Não há qualquer coisa que uma esposa possa fazer para dar ao marido o que só um romance de fim de semana pode proporcionar. É por isso que, ao se casar, a pessoa precisa abrir mão de certos prazeres a fim de encontrar outras realizações que não são possíveis fora do casamento. Ou seja, não existe, existe essas coisas do solteiro e existem coisas maravilhosas também, sensações maravilhosas para as pessoas que são casadas. Porque são fases diferentes. São fases. São E as fases pessoas, tem pessoas que não querem abrir mão de nenhum tipo de prazer. E por isso acabam Adultera. se adulterando e entrando em relacionamentos frutados. Porque a pessoa tá namorando, vamos supor, são namorados cristãos, e aí querem se casar porque querem ter prazer sexual. Não são capazes de abdicar disso. Então vão lá, se casam apenas para ter relação sexual, porque não querem abdicar desse tipo de prazer. Aí estão se relacionando enquanto casados e descobrem que, enquanto casados, eles perdem outros tipos de prazeres, mas eles não querem perder esses prazeres também. E aí acabam adulterando, se relacionando com outras pessoas e, enfim, entrando em relacionamentos fracassados. E a questão do casamento, é muito saudável, gente, a gente ter rotina. Ah, não vou deixar o casamento cair na rotina. É saudável ter a rotina. O problema é você sair da rotina. Tem que sair da rotina. Entendeu? Tem que sair. Mas a rotina, ela existe. Ela vai existir na nossa vida. Para você sair da rotina, você tem que ter uma rotina, né? Exatamente. E eu não acho tem que como. assim, ó, a gente estava falando um pouco de, por exemplo, porque realmente é momentos e momentos, fases e fases. Eu acho que da mesma forma que, por exemplo, aquela, né, frase, cair na rotina é cansativo, tentar sempre estar fora dela também é cansativo. Tentar sempre estar tentando trazer aquela sensação do namoro, que aí, né, por exemplo, que eu tive no namoro, que eu tive no noivado, vai ser cansativo também. Porque da mesma forma que, né, tá entediado, tá na rotina é cansativo, eu acho que sempre tá querendo trazer a mesma sensação é cansativa, porque também você nunca vai alcançar. Não igual. Eu acredito que não igual, porque é igual você falou, Alan. Fases e fases. O que eu senti, por exemplo, no começo, quando eu comecei a namorar com a Esther, eu só... Não existe mais. Só eu, se, né, Deus me livre, eu adulterar e fazer isso com outra pessoa, mas não existe mais essa sensação.
Esse chega, regalou o olho. Chega, regalou o olho assim, ó. Não existe mais. Agora só É desfrutar do prazer que é agora ter um casamento, que por certas convivência. vezes vai ser tedioso e isso é bom também, sabe? Não tem como não. Eu penso que essa questão é do sair da rotina, de se planejar, porque você falou outros prazeres, outra coisa, né? Outra totalmente diferente. E essa questão do amor esfriar, não. O amor, ele aumenta. O que diminui é a paixão mesmo, é o fogo. O que diminui é o fogo, o amor, a admiração, o respeito, a amizade. Ela sempre vai crescer com essa questão da Companheirismo, convivência. né? Eu acho que o companheirismo vai aumentando. Vai aumentando. No sentido de que a gente está construindo uma vida agora, né? Então a gente vai construir uma família. Você se preocupa mais com a isso, né? pessoa, entendeu? Você sabe quando tá triste, quando tá feliz. Então, o amor, ele aumenta. O que diminui mesmo é essa questão do sexo. Não que no sexo não, né? Tô falando da questão do fogo ardente, de falar, meu Deus, sei lá. Que é diferente do namoro, não é a mesma coisa. A paixão do namoro. No namoro não é. não tem que ter isso, não, pastora. Mas, gente... Não. Mas O fogo não tá falando do fogo. Não, tô falando do fogo, não. Tô falando da expectativa. Adrenalina. Da expectativa. Mas a expectativa até mesmo. Eu acho que depende O do coração casado. batendo mais forte. Do casado, a expectativa do casado não é mais tanta que nem a expectativa O coração do não solteiro. bate mais forte quando vai. Chega a hora de encontrar a pessoa, né? Então tá bom, então é isso. Oxe, não entendi. O evangelho para namoros ímpios. O evangelho para namoros ímpios. Aqui ele fala de muitos talvez. Eu vi talvez você termine essa leitura se sentindo a pior pessoa de todas, por conta de tudo aquilo que foi falado. Você teve uma vida completamente contrária da vontade de Deus, né? Foi lá, deixou descer pro coração, e do coração foi para os olhos, subiu todo esse caminho, teve aí um namoro de prostituição, uma vida de prostituição, e você leu, você se sentiu mal, e ele aqui vai falar que Jesus Cristo, ele tornou toda essa culpa sobre ele mesmo, né, no tribunal de Deus, que ele na cruz, ele tomou esse jugo de pecado, que a gente já é livre em Cristo Jesus para se perdoar e para ter uma vida diferente. Não foi porque a gente teve uma vida de erro até aqui que a gente vai prosseguir com a vida de erro. Nem nós falamos no primeiro capítulo, o pastor Aquilene estava aqui, a gente falou, no meu tempo, não é porque eu tive uma vida de uma forma que eu vou querer perpetuar isso para a vida da minha filha. Não, diferente disso. Então, a gente encontra perdão em Jesus Cristo, né? Porque Jesus já pagou o preço por cada um de nós. Então, não se sinta mal por isso. Se você que é jovem, adolescente, já teve esse relacionamento aí abusivo, né? Não se sinta mal por isso. Faça diferente, né? Que a partir de hoje seja diferente. Que em Jesus Cristo você tenha paz na sua vida, né? No seu relacionamento. Que passe a ser diferente. Que nem a gente falou e comentou muito. A gente precisa muito do Espírito Santo de Deus para a gente poder abdicar e renunciar a muita coisa. E a nossa vida realmente ela é de renúncia. Se a gente quiser fazer a vontade de Deus, a gente precisa renunciar a nossa. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade é diferente. Não é impossível, não. E com Jesus se torna tão leve, a gente passa a se importar com coisas mais relevantes do que um relacionamento de intimidade. A gente tem muito mais o que fazer do que pensar só nisso. Tem uma vida, né? A Lana tem muito mais coisa para fazer do que pensar em relacionamento, namoro com o Marciano. Né, Alana? Estuda, trabalha, faz estágio. Muita coisa pra fazer. Tem ministério da igreja, tem tudo para fazer, entendeu? Então, se for realmente fazer tudo isso com perfeição... Fala com o namoradinho pelo WhatsApp. Mas geralmente... O relacionamento dela é pelo WhatsApp. É sim, Alana. É sim. Tem que ser pelo WhatsApp, entendeu? E nem ligação, não é nem por vídeo, é mensagem ainda. Mas é isso, gente. É isso. Por último, eu vou deixar aqui um capítulo que ele fala assim, ó, um parágrafo. No tribunal de Deus, aquele que nunca mentiu se tornou mentiroso para limpar nossa mentira. Aquele que nunca roubou se tornou ladrão para limpar nosso roubo. Aquele que nunca transou se tornou lascivo
para limpar nossa prostituição. Ele tomou sobre si nossos pecados para que diante de Deus fôssemos limpos novamente. Então não existe pecado, nada que nos possa afastar do amor de Cristo. Se nós estamos sujos, o Senhor nos limpa. Se nós adulteramos, o Senhor nos perdoa. O Senhor ele sempre vai estar disposto a nos regenerar, nos fazer novas criaturas, né? Que a gente venha buscar sempre viver relacionamentos em santidade, né? E discipular pessoas à nossa volta nesse sentido. Você falou tão bonito aqui que eu vou continuar. Se você tem um namoro que não é santo, Jesus é nossa santidade. Se você diz coisas libidinosas, ele é o sal que tempera nossas palavras. Se suas mãos tocam o que não deveriam, ele derramou o sangue que limpa nossas impurezas. Ainda que o pecado afete nossa vida em suas consequências humanas, o Pai olha para nós através de Cristo e nos vê castos, limpos, puros, porque seu Filho levou na cruz toda a nossa prostituição. Então, se é que nem eu falei, se já teve alguma vida até aqui de pecado, de prostituição, isso não é desculpa para continuar pecando, né? Só mesmo se arrepender e pedir perdão a Deus e viver uma outra vida, né? Viver outra vida. Porque não adianta eu penso que a pessoa que não deixa o pecado, ela não se arrepende. Eu acho que quando tem arrependimento, a pessoa, ela deixa o pecado. Que nós não sejamos emocionados, né? A ponto de se emocionar, chorar, e daqui a pouco a gente praticar as mesmas coisas. Emocionado não, arrependidos. Verdadeiramente, não é? E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não nos dá tentação difícil demais que nós não consigamos suportar, né? Então... Fardos, né? Fardos, porque isso. Deus mesmo não tenta, né? De Deus nós não somos tentados. Fardos difíceis demais que nós não consigamos suportar. Então, que nós venhamos buscar socorro no Senhor, né? Se deixar de pecar é muito difícil para você, busque ajuda no Senhor, busque ajuda em quem possa te discipular. Se abre em vulnerabilidade, porque o Senhor, ele nos honra e ele é o mais interessado em que nós venhamos viver uma vida de santidade, né? Amém. É isso, a gente se despede aqui até o próximo episódio, próximo capítulo do livro Fogo no Parquinho, tá bom? Não esquece, curte, comenta, compartilha, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Oi, pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast IcaCast. Comenta aqui o seu travamento. Agora que começa.